Começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e sua audiência no programa de hoje, que é sexta-feira. Toda sexta fazemos perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a vida cristã, sobre a Bíblia, sobre os assuntos da semana? Só não pergunte sobre a Copa do Brasil, porque aqui nenhum crente vai poder falar disso, tá bom, crente? Nós vamos falar sobre tirar sua dúvida de tudo que aconteceu nessa semana. Se você tem qualquer dúvida, hoje não é tema fechado, tema livre, então pode mandar pra gente durante o programa. Vamos colocar aí na sua tela o endereço e os contatos para você interagir com o Antenados na Geral e fazer qualquer questionamento. Para a gente debater e falar um pouco sobre tudo o que aconteceu, eu recebo ele que é pastor da comunidade cristã Novo Dia, pastor César Carvalho. Pastor César, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, André. Boa tarde aos nossos queridos telespectadores e aos nossos queridos irmãos que estão aqui. Esperamos que seja uma tarde muito proveitosa. Os temas aqui no off já são temas são bem bacanas, interessantes. E que aconteceram na semana. Só lembrando de novo, porque eu entro aqui, eu já dei parabéns para os flamenguistas na TV. Porque o pessoal pediu, aí estão pedindo mais. Chega, isso né? É heresia. Heresia. A gente não pode falar isso aqui no ar, tá bom? Eu também recebo ele, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, de Marechal Hermes. Também é professor e escritor. Pastor Rubens Teixeira. Pastor Rubens, bem-vindo ao Antenados. Prazer é meu estar aqui, André, com os nossos companheiros de debate e com os nossos telespectadores, que são a razão maior de nós estarmos aqui fazendo esse trabalho para Deus e também em contribuição a eles. É um prazer enorme. Bem-vindo mais uma vez, pastor. Também recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Ministério Internacional do Avivamento, pastor Everson Rodrigues. Meu amigo, pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. Tenho certeza que essa tarde vai ser mais uma daquelas, né, que vai esquentar aí. O time está formado aqui, uma boa equipe. Só tem atacante. E eu tenho certeza que vai esclarecer aí muitas coisas para os nossos queridos participantes que estão em casa, em nome de Jesus. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é bispo, presidente do Conselho Ministerial Refúgio e Fortaleza, também formado em teologia, pós-graduado em Direito, bispo Ronald Ribeiro. Bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Falei que só tem atacante e o matador tá ali. Todo mundo falou, olha, se eu não sei, a gente joga pro bispo. Bem-vindo, Gandula recuado. É um prazer estar aqui e já que é um debate, tem que se esclarecer a verdade. Falar sobre o Flamengo não é heresia, não. Não, é pecado mesmo. É pecado mesmo. Já foi dado aqui. São linhas teológicas diferentes, então a gente vai debater isso aí em outro programa, talvez um expertivo aqui no Antenados na Geral, mas mais uma vez, parabéns, senão o pessoal fica me cobrando depois nas redes sociais. A partir de agora, você já pode participar conosco. SMS, Facebook, Twitter. Também tem um telefone que você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, entrar ao vivo aqui, fazer uma pergunta ou até debater, comentar, concordando ou discordando daquilo que está sendo debatido no momento. Fique à vontade, que o Antenados também convida você para participar do nosso debate. Pastores, deixa eu iniciar sobre uma coisa que aconteceu, eu estava na internet durante a semana, e talvez, não sei nem se eu chamo esse cidadão de pastor, e eu vou iniciar por essa pergunta, mas um líder religioso, né, um pastor de uma igreja, ele serviu um pouco mais de um ano numa igreja, e quando ele saiu de lá, ele entrou na justiça para reaver, para tentar pegar de volta o dízimo que era descontado na folha, na fonte, antes dele receber de forma o pagamento. Isso está em alguns sites da internet, e eu li aqui há pouco, deixa eu ler aqui no Gospel hoje, estava falando aqui, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou a ação movida por um pastor aposentado que estava pedindo de volta o dízimo que foi descontado de seu salário entre maio de 2004 e janeiro de 2005. E aí atribui várias outras coisas. Como é que vocês enxergam, talvez, essa mania de pastores que ou se aposentam, ou são retirados, ou saem da liderança de uma igreja e querer de volta o dízimo, a oferta? Se for por esse caminho, é meio feio esse negócio aí, né? Não sei onde vai parar tudo, não. Como tu enxerga tudo isso aí, Everson? Bom, já que... Tu está longe ainda de aposentar. André, eu sempre tenho o entendimento seguinte, acima de toda função ministerial que tenhamos, nós servimos ao reino, que é o reino de Deus. E isso de forma voluntária, mesmo que tenhamos algum retorno financeiro em virtude disso, o nosso serviço é voluntário. A gente vê na Bíblia que quando os discípulos eles estavam iniciando o ministério, Jesus orientou que eles dessem de graça aquilo que eles receberam de graça. Então, o caso desse pastor, para mim, é um caso de pedir devolução de dízimos, foge ao entendimento cristão que nós temos, porque o dízimo
ele é algo voluntário. O dízimo é uma decisão da minha parte. A Bíblia não impõe uma obrigação. Ela diz que é um mandamento para o cristão, mas não como uma obrigação. Eu entendo, é claro que não é nem só o cristão, né? Quando a gente vê lá em Malaquias, fala que toda a nação ela deveria dar o dízimo. Então, eu dou o dízimo por uma decisão, porque eu entendo que a palavra de Deus ela me respalda e é uma lei espiritual para isso. Então, isso é de forma voluntária. Uma vez que eu faço isso de forma voluntária e eu decido reaver esses valores, e isso até judicialmente, eu acredito que ele está cometendo um erro e um pecado grave. Para mim, ele não fazia isso voluntariamente. É como se alguém o obrigasse a fazer uma coisa que ele não entendia que estava sendo dado a Deus. Eu lembro que tem um texto, não vou lembrar a referência agora, que fala que aqui, os apóstolos falando, são homens que recebem, mas aqui do outro lado é o próprio Deus que está recebendo. Então, quando eu direciono um dízimo e uma oferta... Isso tem a ver com a passagem de Ananias e Safira, que eu acho que você quer dizer. Apesar de serem homens que estejam recebendo, no âmbito espiritual, é o próprio Deus que está homologando aquele ato ofertório ali. Então, quando eu tento rever isso, eu entro num problema complicado, e aí foi até bom falar da questão da Ananias e Safira. A gente vê a questão da Ananias e Safira, que eles prometem, né, no seu interior, por uma mobilização do Espírito Santo, entregar uma propriedade a Deus, e eles acabam decidindo, não, vamos fazer um negócio aqui, você chega e diz que nós vendemos pela metade do valor. Então, eles arcaram com uma consequência muito pesada de morte, né? Eita. Uma sentença de morte pelo fato de tentar ludibriar Deus com as suas decisões. Então, a gente tem que ter um cuidado muito sério. Eu acredito que esse pastor ele esteja sofrendo algumas consequências já drásticas na sua vida, só por ele gerar o sentimento de mover uma ação judicial contra esse ministério. O qual ele pastoreou durante o tempo. E além disso, ele pastoreou. Então, para mim, o mover uma ação já significa que ele está muito carente desses valores que foram direcionados de forma voluntária. Eu preciso me posicionar em relação a isso, porque existem muitas informações nessa situação. Primeiro, esse suposto pastor, ou pseudo-pastor, que eu prefiro chamar assim, ele não tem um entendimento efetivo do que seja entregar dízimos. Dízimos eu não dou, porque não é meu. O dízimo é do Senhor. A Bíblia diz isso. Por isso, o profeta Malaquias, registrando a palavra de Deus, Deus pode até dizer assim, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque o dízimo não é de propriedade minha. E aí eu preciso até não fazer correção, mas dar a minha opinião aqui, a minha posição, que dízimo não é uma questão de voluntariedade. Para alguém que se relaciona com Deus, o dízimo é de verdade uma manifestação clara de reconhecimento de quem Deus é para a minha vida. Se Deus é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha história, eu devolvo a Ele porque eu reconheço a quem Ele é na minha vida. Eu não estou dando. Então, nenhum crente pode dar dízimos. Ele entrega, ele devolve ao Senhor aquilo que o Senhor o emprestou, vamos dizer assim, e pede tão somente que seja na forma de 10%. Quando Davi vai fazer ofertas, Davi chega a expressar o seguinte: quem sou eu e quem é o meu povo para que possamos te dar alguma coisa? Porque tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Então, é uma visão acerca de Deus. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que esse pastor, ou pseudo-pastor, ele pode ter tido algum tipo de relacionamento conturbado na relação com essa igreja. Mas ele está confundindo a relação com a igreja com a relação com Deus, o que são coisas completamente distintas. Por exemplo, alguém que seja crente e devolve o dízimo ao Senhor, entrega o dízimo numa igreja, aquele pastor que está lá com a sua equipe
usa de maneira equivocada o recurso que foi entregue ali. Esse cristão, esse crente que está fazendo isso, ele não tem que entrar contra a igreja para reaver esse processo, ele tem que colocar diante de Deus. Por quê? Porque o dízimo ele fez a parte dele, devolveu ao Senhor pela via da igreja. Mas o dízimo é do Senhor, e essa relação que pode ter sido conturbada entre o pastor e a igreja precisa ser ajustada, não vamos dizer assim, numa peleja direta contra Deus, de quem é o dízimo efetivamente. Então, esse pastor, além de tudo, desconhece o princípio do dízimo na Escritura, que não é só do Velho Testamento, é de toda a Escritura. Antes da gente ir para a ligação e voltar, deixa eu também dar uma palavra, que eu vi algumas pessoas comentando essa colocação em perguntas até na internet, no sentido de irmãos que, como um modo de retaliação a um tipo de administração do seu líder, ele deixa de entregar o dízimo. Então, poxa, pediu aquilo, não construiu, ou não gostei, ou acho que não usou bem, e ele segura um pouco o dízimo para ver se geme o pastor do outro lado, tem dificuldades financeiras. Só que a relação, de fato, como nós falamos, da entrega do dízimo, embora a gente entregue para a tesouraria, tem homens gerindo tudo isso, é como se estivesse entregando para Deus. Então, é meio que a gente fazendo, Deus, se não acontecer, eu não vou te dar o que tu me devolver, parte do que tu me deu. Então, não é uma escolha muito correta ou sábia você querer usar isso como barganha ou para retaliação de alguma coisa. Antes da gente voltar, Bispo, deixa eu só pegar a ligação do André, de Campo Grande, que está na linha. Tudo bem, André? Tudo bem, paz do Senhor André também, né? Isso, Xará. Paz do Senhor, pastores. Pode falar mesmo, André. Você tem uma pergunta ou você quer comentar o tema debatido agora? Eu quero fazer uma pergunta com relação à união estável. Uhum. Eu sei que esse é um tema que ainda é um tema relativamente novo, mas eu gostaria de saber dos pastores o seguinte: uma pessoa, né, um casal heterossexual, que de repente o esposo não é crente, mas a mulher frequenta a igreja, e tem lá a união estável. Ainda há muita rejeição de alguns pastores de receber essa pessoa como membro por ter união estável. Eu gostaria de saber a opinião dos pastores com relação a esse assunto. André, obrigado pela pergunta. Vou fazer o seguinte, vou segurar aqui uma ótima pergunta, talvez a gente faça ela no segundo bloco, logo no início, para eu terminar o debate sobre a questão do dízimo aqui do pastor. Exatamente. Uma das coisas que os pastores enfrentam muito nas igrejas é essa situação que você colocou. Muitas vezes o dizimista ele quer, inclusive, administrar o dízimo. Não, eu não acho que tem que colocar nisso, tem que colocar naquilo. E se não colocar de volta, ele segura mesmo. Não, eu acho que tem que botar um ventilador, e ele botou outra marca de ventilador, que administrar, quem tem que administrar é o pastor, é aquele que é o responsável pelo local, né? E infelizmente fazem isso, mas eu acredito que eles estão trazendo um problema para eles mesmos, quando eles fazem uma situação dessa, como o pastor colocou mesmo, eu iria até mais longe, se fosse entrar com uma ação, deveria ter entrado contra Deus, não contra a igreja, porque se ele mesmo diz que é de Deus e entrega a Deus, agora, com certeza, na hora da resposta, o Deus começaria a mostrar uma série de coisas que ele fez prova de Deus e recebeu, e que ele agora teria que devolver, e ele ia sair no prejuízo. Não querendo dar ideia errada para o pessoal de casa, juridicamente é possível fazer uma ação contra Deus? Só para pensar, claro, eu quero contra Deus, coloca aí. Vamos pensar do ponto de vista jurídico. Os companheiros já deram respostas assim, espetaculares, conjuntamente, sobre a questão espiritual. Deixa eu tentar responder. Essa questão contra Deus, se alguém entrar com a ação no Tribunal de Justiça contra Deus, a ação vai ser indeferida por impossibilidade fática, porque não tem como citar Deus para entrar no processo. Tá certo? Mas tem uma oração forte ali que fala com Deus aí, entrega. Eu só queria comentar dois aspectos importantes. Esse senhor, ele entrou com processo no Tribunal de Justiça, ele não entrou na Justiça do Trabalho. Quando existe um direito trabalhista, se ele quisesse argumentar direito trabalhista, ele tem até 2 anos após encerrado o contrato. Após 2 anos encerrado o contrato de trabalho, ele pode entrar com a ação voltando 5 anos. Então, terminou hoje, 2 anos depois ele pode voltar 5 anos. Pode ser que ele tenha perdido esse prazo e não teve argumentos trabalhistas. Agora, ele foi para o Tribunal de Justiça. Então, o argumento que ele usou provavelmente não foi questões trabalhistas, foram questões
relacionado ao direito civil, quer dizer, doação. Ele doou, ele E acha aqui que diz, doou. ele se arrependeu, alegou É. arrependimento. Só que esse arrependimento, ele não é acatado juridicamente. Se eu dou algo para alguém, um ato bilateral, eu dou e a doação só se celebra juridicamente quando a pessoa aceita a doação. Que o outro pode falar, eu não quero doação. Então não vai acontecer a doação. Até porque a doação ela é tributada também. Então, o que acontece? Se houve a doação e celebrou-se a doação por completo, não há como reverter, a menos que ele me surja com uma razão muito forte, que pode ter acontecido um vício, que ele tenha sido enganado, coisa dessa natureza, que tenha o levado a fazer a doação até um estelionato, alguém que o enganou de alguma maneira. Então, quer dizer, além disso, além dos argumentos muito bem colocados que os companheiros aqui falaram acerca das questões espirituais, muito bem colocado, eu não vou repetir, mas faço minhas palavras deles, ele ainda argumentou juridicamente muito mal para querer esse dinheiro de volta. Olha, poxa vida. Teve um cidadão na Bíblia que levou Deus não para as barras do tribunal, mas para uma conversa mais aproximada, que foi Jó. Ele se sentiu tão agredido. Não faço nada, eu sou um cara tão generoso, tão justo, como é que isso me aconteceu? E Deus depois foi conversar com ele. Fez algumas perguntinhas básicas do tipo, onde você estava quando eu plantei Órion? Onde você estava quando eu construí todo o universo? Você sabe tudo? Se você souber tudo, a gente conversa. No final das contas, ele cai em si e ele, então, diz uma coisa extraordinária. Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, assim, esse processo, muitas vezes, que a gente tem das nossas tristezas, das nossas humanidades, fruto das nossas inquietações e angústias mais particulares, muitas vezes levam-nos a ter esses debates com Deus. Mas se você for com humildade, amém. Agora, você usar um tribunal humano para uma questão dessa natureza... Quando o pastor Rubem ele fala sobre se fosse a questão trabalhista, e dá para pensar um pouco sobre essa área aí, porque às vezes existem casos de pastores que são contratados pela igreja. Se houver contrato de trabalho, se aí tiver vale contrato, e pode ser que aí, de repente, o tesoureiro, na hora de entregar o contra-cheque, diz, já tirei, já bati o dízimo. Aí não seria a situação, entendeu? Aí seria pela área trabalhista. Pastor, olha só, o dinheiro dado ao pastor como pagamento a ele, ao pastor, deve ser respeitado. Eu acho que o pastor ele tem que ter o direito de ir lá entregar o dízimo. Exatamente. Ele não pode ser tirado dele sem ele ter esse direito. Eu acho que isso, de alguma maneira, acaba até humilhando o próprio pastor. O pastor, por quê? Se ele não tirar direto lá, ele não vai entregar o dízimo. Contribuição eu acho a falta de consideração. Aí a gente tem que falar assim, algumas denominações, algumas estruturas eclesiásticas usam isso apenas para a questão facilitadora. Não tudo bem. Mas é uma questão de entendimento. Isso, eu acho que o pastor receber e entregar até diante das pessoas é uma coisa positiva nesse aspecto. Isso é denominação fácil, porque o pastor mesmo, que ele mesmo que colocou, desconta logo, ou seja, ele já deu a sua autorização, aí tudo bem, está feito. Coisa, sem problema. Vamos para um rápido break, depois voltamos e vamos tentar também responder a pergunta do André sobre a questão de união estável e qual a aceitação dessas pessoas quanto à membresia em uma igreja. Vamos rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Sai daí não, a gente volta já já. De volta, segundo bloco do Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil, tema livre, perguntas e respostas. No bloco passado recebemos a ligação do André, aqui do Rio de Janeiro, que falou, olha, eu quero saber a opinião dos pastores sobre como encarar a união estável. Segundo o André, ele vê que existe muita resistência ainda de líderes a aceitar um casal heterossexual. Interessante ele falar isso. Porque hoje em dia, hoje você tem que esclarecer mesmo, né? Um casal heterossexual... que não passou por nenhum tipo de cerimônia religiosa ou por um cartório, mas dependendo do tempo que eles estão, o Estado enxerga eles como uma união estável. E ele falou que em algumas igrejas é difícil, de fato, você conseguir uma membresia ou até se aprofundar um pouco no trabalho da igreja, porque não é bem visto no âmbito religioso da igreja. E é sensível mesmo, porque isso é uma coisa muito... a gente estava debatendo um pouco sobre isso até... O pastor César falou, é uma coisa muito recente, na qual antigamente ele falava, não, seguimos a lei, só que a lei agora é essa. E aí? A lei mudou, né? Mudou. Eu vou colocar aqui a minha opinião e minha posição. Poderão todos discordar disso.
Primeiro, é importante se perceber a questão histórica do casamento. O casamento, até bem pouco tempo, se a gente pensar historicamente, ele era celebrado de maneira religiosa. E o casamento religioso ele tinha o efeito para todas as questões. Então, não havia o casamento no cartório. Esse casamento religioso era o casamento que, de fato, valia. Bem, a coisa mudou, vieram os cartórios, e o casamento que passou a valer, então, é o casamento realizado no cartório, do ponto de vista civil. Aí, nós, pastores, recebemos o direito de realizarmos casamentos religiosos com efeito civil. Hoje, nós temos aí a união estável, também celebrada em cartórios, também feita em documento, mas celebrada em cartórios. Só que eu não entendo que os pastores tenham, então, a autoridade ou a autonomia para celebrar uma união estável. Nós celebramos casamentos. Mas também entendo que, tendo em vista ser essa também uma nova posição jurídica do país, de Estado de casamento, e considerando e reconhecendo o estado do casamento, eu acho que a igreja precisa reconhecer também esse estado como estado de casamento. Ou seja, a união estável, ela Mas não simplesmente porque o Estado enxerga assim. Não, porque constitui-se um casamento efetivo. Por exemplo, existem uniões estáveis que têm, inclusive, filhos, e as coisas são... Você precisa reconhecer essa condição e tirar um pouco... Essa é a minha opinião. Tirar um pouco o peso dessa questão que muitas pessoas colocam. Eles estão vivendo em pecado. Muita gente gosta de dizer essa expressão. E aí não aceitam, por exemplo, o caso que o André colocou, é de uma esposa que não pode, por exemplo, participar de um batismo, ser batizada na igreja, porque ela tem uma união estável com alguém que não é cristão e que está lá na sua vida e não quer casar-se, mas celebrou uma união estável. Acha que é menos do que um casamento, quando, na verdade, não tem nada de menos. Ele tem o mesmo peso do ponto de vista jurídico. Então, eu acho que a igreja precisa começar a entender esse novo momento e fazer a leitura dessa questão social que nós estamos vivendo. André, veja bem, a gente nunca pretende ser assim, aquela pessoa que sabe tudo. E exatamente nessa questão aí, algum tempo atrás, eu mandei essa pergunta para vários pastores, amigos de várias denominações, que eles pudessem me responder o que eles achavam, porque eu queria formar um juízo também sobre isso. Que é o que a gente está fazendo aqui para vários pastores que estão nos assistindo. Isso é muito interessante. Só mesmo. Que até hoje nenhum deles mandou resposta nenhuma. Quer dizer, é certo de que... É bom que ao vivo não tem como provavelmente, eles também ainda não têm um juízo sobre essa questão. Então, a gente vai ver lá no passado, mesmo no começo da igreja, que surgiam algumas questões que tinham que ser resolvidas, às vezes, na igreja, né, como é questão, vai judaizar, não vai judaizar, aquela coisa toda, e acabava saindo a solução. Então, eu acho que sem querer ficar assim no muro, eu acho que, aproveitando esse debate, já é hora dos pastores, independente de denominação, começar a colocar o que acha, para que a gente possa formar, inclusive, um pensamento que isso aí não tem nada de errado. Entendeu? Uma coisa importante é o seguinte, historicamente, o Brasil ele não era laico há alguns anos atrás. Eu não vou falar alguns anos, porque 100 anos, 150 anos não é nada, do ponto de vista histórico. Quem celebrava os casamentos era a Igreja Católica. Vamos pensar, e naquele momento muito dificilmente tinha protestantes, era um número irrisório. Mas vamos dizer que fosse hoje, que o casamento válido fosse o casamento católico. Você está numa república, porém religiosa, cuja principal religião domina, que é a Igreja Católica. Vamos pensar isso. Eu sou cristão evangélico, eu quero me casar. Eu preciso me submeter à autoridade católica? Não, eu vou me submeter à autoridade do meu líder espiritual. E aí esse líder espiritual faria, então, o meu casamento. Esse casamento poderia não ter um valor do ponto de vista civil, mas do ponto de vista divino, eu creio que é completamente aceito. Então, a gente não pode prender-se a estruturas legais, porque as leis mudam. Até o próprio André, ele disse assim, não é porque é lei que agora a gente tem que... Não tem. Então, nós estamos fazendo exatamente isso, examinando para ver a possibilidade. Se a gente pudesse, até quem está nos assistindo, e acho que isso vai acontecer cada vez mais nas igrejas, eu vou além, principalmente, talvez, em locais onde as pessoas não tenham tanto acesso
a cartórios ou até questões financeiras. É bem mais fácil, rápido ter união estável. E às vezes temos, de fato, pastores que não têm ainda o conhecimento do que isso se trata. Se a gente conseguir rapidamente só explicar juridicamente os pontos principais de o que é um casamento e o que é uma união estável, para os pastores que estão nos assistindo. Bem rápido. Veja só, a união estável, ela foi criada, a formalização da forma que está sendo feita hoje, recentemente. Só que ela já era reconhecida, guardada alguns parâmetros. Por exemplo, pessoas que viviam um determinado tempo sob o mesmo teto, com filhos, que compartilhavam contas. Então, a lei, normalmente, num julgamento, num processo, o juiz ele recolhia alguns documentos, algumas evidências que demonstravam uma união estável. Tá? Hoje em dia existe essa possibilidade de declaração de união estável em cartório, que vai lá, a pessoa faz um contrato, um documento lá, e coloca lá no cartório, registra, e está feita a união estável em cartório, está valendo. Qual a diferença entre união estável e casamento? Casamento, existe um pressuposto, um mandamento legal de que haja algumas solenidades, né? Então, o Código Civil traz lá as solenidades, quer dizer, quais são os rituais que são necessários à celebração de um casamento. E, dentre esses rituais, existem algumas perguntas e existem alguns quesitos. Por exemplo, tem que ser público. Tem que haver aquela declaração pública, aquela pergunta, existe alguém que se opõe. Tudo aquilo faz referência a uma obrigação legal. Não sendo feito dentro daqueles padrões que o Código Civil impõe, o casamento ele pode ser nulo ou anulável. Tá certo? A união estável não é a coisa mais breve, mais objetiva. A lei fala que, que deve ser facilitada a conversão de união estável em casamento. Essa é a realidade. Então, se perguntarem para mim o que você prefere, eu creio que os companheiros pastores não divergiriam. Casamento. Por que eu vou fugir das solenidades e dos propósitos públicos? 2, e por que eu vou fazer união estável? Aí entra na questão específica. No caso de um homem que não quer se casar, apenas aceita, no máximo, fazer uma união estável, seja lá quais sejam as suas razões. Será que a mulher deveria sofrer os prejuízos na igreja? E se a mulher também não quisesse ter o casamento, será que o homem que quer andar em retidão com Deus e ser parte íntima da igreja, será que ele merece ser punido ou tolhido dessa possibilidade? Nestes casos aí, queridos, vai um assunto, eu trato isso de uma maneira muito delicada, primeiro, ora ao Senhor, bote seu joelho no chão e peça ajuda do Espírito Santo de Deus. Vai a minha opinião, o que o Rubens Teixeira faria, e eu já fiz isso aconselhando um pastor. No caso de um rapaz que não queria de jeito nenhum se casar, porque estava com medo de ir no cartório, porque ele era ex-presidiário, estava com medo de ser preso. Então, quer dizer, uma coisa que é até cultural, o cara tem medo de autoridade. E a senhora precisava de participar da igreja. O meu conselho, batiza ou não batiza? Querido, a minha opinião, e a minha opinião diante de Deus, e você julgue o seu pensamento. Eu não seria contra o batismo nessa hora. Não seria contra incorporar a pessoa à igreja. Agora, no caso de a pessoa poder casar e não querer apenas com não estou disposto a me submeter às solenidades do casamento. Qualquer. É um capricho, não quero. Aí, eu também não estaria muito disposto a colocá-lo na igreja. Cada caso é um caso, né? Exatamente. Acho que isso já foi meio não tem uma regra muito para isso, não. É só um pensamento. União estável não é casamento. Não, mas tem todos os direitos. Tem todos os direitos legais, mas não me dá o título de casado. Então, aí a gente já entra num campo um pouco complexo. Quando se fala na aceitação por parte da igreja da união estável, eu vou pensar em cima do que a lei. A lei não determina que eles estão casados. A lei diz que eles compartilham os mesmos direitos. Não, mas é família. Não, é família. Com a terminologia. E com a questão de lei, pastor, a gente tem que ter cuidado, porque se a lei aceitar o casamento homossexual, nós vamos aceitar? O senhor vai casar homossexual? Não, mas a lei diz que vai. É em cima desse pensamento que eu estou falando. Mas acontece que essa questão que tu colocou, isso já está. Mas deixa eu levantar uma coisa que eu acho que é vital nisso. Quando você estabelece só a lei como referência... A questão que eu quero fazer é uma separação entre o que é... O pastor Rubens fez a Bíblia requer essas solenidades. O pastor Rubens fez uma colocação importante, entendeu? E na questão do campo jurídico. Agora, porém, união estável não é casamento, é união estável. Eu aceitar a união estável como igreja, isso aí vai depender muito de um processo, porque no meu estatuto diz
que casamento. Então é diferente. União estável não faz parte da estrutura do meu ministério, da minha igreja. A minha estrutura jurídica recebe casamento. Quanto à questão da pessoa participar da minha igreja, aí, como membro, eu posso nem impedir, mas eu dando acesso a ela como membro, eu não estou dando também acesso a ela como parte da estrutura também ministerial, que aí diz que só um pensamento, eu não estou afirmando, entendeu? Eu estou jogando assim um pensamento geral. Eu não dou a oportunidade para ela acessibilidade, ela ser acessibilidade, pastor, no caso de assumir alguma função ministerial no membro, futuro. Tem direito então, a tudo. Isso aí. Então, o meu cuidado quanto à questão da união estável está amparado nisso. Eu acho que nós temos que pensar... Um zelo. O irmão está tendo um zelo. Cuidado porque se a gente pensa em cima do pensamento do pastor César, que nós somos uma estrutura religiosa e nós acreditamos no poder dessa estrutura religiosa, a gente, como estrutura religiosa, a gente pode determinar aquilo que a gente aceita e aquilo que não aceita. Deixa eu levantar... Vamos para um break. Eu quero levantar uma pergunta que eu acho que também não sei se vai definir o nosso pensamento quanto a isso ou não, mas... Se houver uma ruptura de uma união estável, é classificado como um divórcio ou não? Só para entender, porque se não é, se você dá status de casamento uma união estável, mas quando o cara acaba a união estável não é divórcio, então o cara pode ter um monte, não está em pecado. Mas é nome jurídico. Não, exato, mas eu quero só entender porque a gente está falando sobre base jurídica, mas eu quero entender. Ele não vai ser um será que a Bíblia requer? Aí a gente falou um pouco das questões das solenidades e tudo. O que a Bíblia fala quanto às solenidades, se isso é requerido para uma união de casamento segundo a visão bíblica, e a gente entender um pouco também dessas rupturas, porque tem muita gente que, bem, a igreja aceita a união estável, mas se eu romper com ela a união estável, não é divórcio, é um contrato que não é visto como divórcio. Apenas um namoro. A gente entra aí em umas complicações e vamos embora. Mas vamos para um rápido break. É por isso que eu falei, que isso aí ainda vai ter que chegar a um consenso. E eu acho que estamos cada pastor está definindo conforme a sua consciência diante esse pensamento. de Deus, e não, faça assim, não, o estatuto faz uma coisa, mas aí entra uma outra coisa que não está no estatuto, mas está no estatuto de Deus, chamado misericórdia. Muitas vezes você vê aquela situação de... Vamos para o intervalo. E a gente, às vezes, assume até diante de Deus. Deus, posso estar até errado aqui, mas eu estou usando a misericórdia e depois tu tem misericórdia de mim também. Vamos para o rápido intervalo, porque isso abre um leque. Difícil. E aqui eu vou trazer uma pergunta polêmica, que um grande pastor também falou, que a pergunta dele foi o seguinte: faço sexo com a minha namorada regularmente, estou em pecado ou não? Aí quando o pastor pegou, ele já interpretou que era uma união estável. Não, tá tudo certo, você tem as verdades de você ama ela ama você, é uma união estável, pode fazer. Aí a gente cai em umas complicações. Vamos para o break? Daqui a pouco a gente volta, mas eu tenho um recado para você. Veja só. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil. Está muito bom o papo, vamos continuar falando um pouco e elucidando sobre a questão da união estável. Mas deixa eu dar uma notícia para você. Você quer estar sempre bem informado sobre esses assuntos do Antenados, que nós debatemos até da união estável, tudo que acontece durante a semana no mundo cristão. Você pode assinar o canal de torpedos e SMS do Gospel Hoje. É muito fácil. Envie as letras GH para o número 49810. Envie um SMS com GH para 49810 e você receberá todo dia no seu celular mensagem de texto com notícias para você sempre ficar bem informado. E claro, quando assistir o Antenados na Geral, você liga e já tem uma opinião formada. Quer ver? Veja esse vídeo.
Receba diariamente em seu celular notícias do mundo gospel. Basta enviar a palavra GH para 49810. Você vai receber um SMS. Responda sim. Aproveite, os 7 primeiros dias são sem custo. O que você está esperando? Fique bem informado e surpreenda seus amigos. Envie GH para 49810 e assine. Vendo só o GH para 49810, você sempre ficará bem informado. Deixa eu trazer de volta o assunto que nós não estamos debatendo, né? Desde o último bloco, que é a questão da união estável. Eu só fiz uma pergunta para me referir, porque talvez em algumas igrejas alguém já aceite essa condição de união estável, até para a questão de membresia de liderança. E a minha pergunta é, como a lei encara a questão da ruptura desse contrato de união estável? É semelhante a uma ruptura de um casamento, um divórcio? Divórcio é o nome da ruptura do casamento. Mas existe alguma coisa equivalente para a união estável? Olha, porque senão o cara fala, não, posso me unir e separar, como não é divórcio, e a Bíblia é contra o divórcio, então não me divorciei, então está tudo certo. Deixa eu tentar passar um panorama aqui. Olha só, casamento feito no cartório, certidão de casamento. Primeira coisa, quando uma pessoa se separa, não necessariamente ela está divorciando. Às vezes há separação judicial. A separação judicial retira dos indivíduos o dever de fidelidade. Então, quando uma pessoa separa na justiça, ele não tem mais a obrigação de fidelidade conjugal no ponto de vista jurídico. Quando separou. Depois daquela separação, ela pode ser convertida em divórcio ou até pode ser feito o divórcio concomitante com a separação. Tá? Só para entender o passo a passo. Uma união estável. O que põe fim a uma união estável é o desfazimento da união estável. Se foi em cartório, as pessoas vão lá em cartório e desfazem de novo, ou então, se um dos interessados, por questão fática, vai lá e demonstra que houve o fim da união estável. É mais flexível do que o casamento, no sentido jurídico? É mais flexível. Isso torna a relação do ponto de vista jurídico, pessoal, mais vulnerável? Torna. Agora, se você olhar para o outro lado, na lógica da nossa sociedade, uma certidão de casamento, ela torna o casamento mais estável por ter uma certidão de casamento? Não. O que torna o casamento estável é a união do casal, que é estável, vamos dizer assim. Então, pelo que eu estou vendo aqui, os companheiros também, vamos sempre preservar e vamos sempre indicar o casamento. E união estável é um caso extremamente à parte e não tem muita afinidade numa relação em que as pessoas querem ter uma relação de profundo comunhão. Uma pessoa que não tem o menor interesse de se separar. Uma pessoa que vai batalhar pela família a vida inteira. Essa pessoa sempre vai querer o casamento porque, inclusive, em nossa cultura, é algo que é mais glamuroso, é mais bonito, chama mais atenção, é algo público, demonstra uma série de coisas que as pessoas nós cristãos, vamos sempre preservar o casamento da forma que é mais segura. Agora, a união estável, vou deixar os companheiros que vão falar com certeza mais sobre isso, em casos específicos em que um dos membros do casal não tem como ele sozinho escolher o casamento, mas ele quer o casamento, aí tem que ser analisado caso a caso com relação à questão da igreja. Deixa eu levantar uma coisa muito polêmica até sobre essa questão de união estável, como nós encaramos o que é ou o que não é, se existe às vezes também, mesmo se não há oficialização disso no cartório como união estável, mas tem um casal que vive junto e faz tudo que o casal faz por mais de 10 anos. Como é que a igreja também encara isso? O pastor Caio Fábio foi questionado isso pelo internauta, ele tem programas na internet do qual ele fala isso, e foi até bastante polêmico, mas eu não quero enfatizar em cima do nome dele, eu só ver a interpretação dele e como colocamos isso na mesa para ver como pastores que estão nos assistindo hoje interpretariam o mesmo caso. Ele foi questionado por um internauta que é sexualmente ativo com a sua namorada e queria saber se ele está ou não em pecado. Então essa foi a pergunta, faço sexo com a minha namorada irregularmente, estou ou não estou em pecado? A resposta foi o seguinte, é uma presunção de alguém chegar para outro ser humano e dizer que ele está em pecado, porque ele e uma menina se amam e fazem sexo. Tá? E em segundo momento falou assim, eu não posso chegar daqui e só porque falta oficialização desse relacionamento junto ao país das pessoas, dizer que a ausência de tais coisas como o casamento, a oficialização do casamento, torna pecaminoso o relacionamento sincero entre
um homem e uma mulher. Então está muito próximo daquilo que a gente está falando, de duas pessoas que se amam, que existe um relacionamento de integridade entre os dois, de fidelidade entre os dois durante o tempo. E como é que os pastores podem entender isso? Como é pecado ou não? É união estável ou não? Ou querido, vamos ser antiquado. Eu reprovo essa atitude. Vamos ser antiquados só depois de casamento com... É presunção, que essas pessoas são... Né? Pedro e tantos outros na Bíblia, eles eram assim, então, porque eles deixavam bem claro, olha, bem-aventurado o leito sem mancha, sem mácula. Não é? Então, se isso parte para esse lado aí... Não, mas veja bem, bispo, se a gente voltar no tempo bíblico, vocês fizeram sexo, vocês estão casados, não tinha tudo isso. Então, se aqui a gente imagina... Não, é namorada. Não, eu sei. Mas a gente vai entrar no problema. Eu quero entrar nisso sobre a questão de... Até no tempo bíblico, mesmo essa união... Ela tinha alguma situação diante de Deus, não é simplesmente assim. Uniu e está tudo certo. Eu tenho relação e coisa e estamos casados. Negativo. Diante de Deus, porque Isaac pegou Rebeca, levou para dentro de coisa. Mas era o compromisso com Deus. Exatamente. A palavra que está faltando essa relação é o comprometimento um com o outro e uma vida em comum. Eles não têm uma vida em comum. Exatamente. Eles são namorados. E o próprio, eu vou mais além. chama de fornicação. Eu vou mais além. O comprometimento com Deus também. Porque na época de Isaac e Rebeca não tinha cartório, não tinha nada. Mas mesmo para chegar lá, a esse momento, e levou para sua tenda, mas isso tudo diante de Deus, de uma forma, com esse compromisso, dizer, não, nós estamos aqui, para casar um procedimento mesmo. Por causa disso. Estabelecido ali, há um compromisso. A gente muitas vezes, porque na fala do pastor, do Estado pastor, a expressão cada um tem a sua verdade, que foi isso não é a verdade efetiva não é a Bíblia. Da Bíblia. Isso é a verdade relativística. Isso aí é pós-modernidade. Isso tem a ver com a pós-modernidade, as verdades relativizadas. Ou seja, então cada um tem a sua verdade, a gente se estabelece aquilo. Só que, na visão de Deus, além do casamento ser consolidado a partir do ato sexual, há também todo um comprometimento. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Há isso nessa relação de namorado? Aí que é a questão. A esposa deve se submeter a esse marido, dando honra a ele, reconhecendo a autoridade como cabeça desta relação e desta casa. Que casa? Porque não há nem casa. E por que eles não casam? Se eles são tão... apaixonados, apaixonados, está faltando o que para se casar? Ou seja, só quer a parte que interessa, né? Aí, meu amigo. Eu penso assim, André, está sendo falado muito essa questão, mas a gente, vamos pensar biblicamente, a gente pensa assim, biblicamente não havia uma lei para o casamento? Biblicamente havia uma lei para o casamento, porque a lei, quem instituiu os reis era Deus. Então, as leis, elas partiam de um conjunto já religioso. Quando a gente vê o casamento bíblico, o que preservava o casamento bíblico era a primazia de um e de outro, ou seja, o primeiro ato de um e de outro. Então, hoje, quando a gente olha para a questão, e aí quando a gente vai falar da questão da união estável, o conselho do ex-pastor, para mim é ex-pastor, Caio Fábio, que hoje ele não pastoreia mais nada, mas uma pessoa que busca um conselho dele, ele está querendo defender uma ideia já errada para mim. Então, vamos pensar o seguinte, Quando eu falo de casamento, então eu vou pela lei bíblica, já que eu não posso ir pela lei do Estado, eu vou pela lei bíblica. A Bíblia determinava que os dois tinham que estar virgens. O primeiro ato, sim, aí sim, foi consolidado o casamento. Porque uma vez que se deitou homem e mulher, tornou-se uma só carne a partir daquele ato. Bom, há uma situação aí reversível de um namoro, como o pastor César falou, eles não compartilham, né, dos mesmos ideais, eles não convivem junto, é um namoro, e aí alguém vai dizer que eles estão convivendo
maritalmente. Eles só estão tendo relações sexuais. Eles estão tendo... Mas não estão... Eles estão Mas mesmo se convivesse, mesmo se convivesse, vamos morar em apartamento, vamos morar junto, tá errado também. Vamos deixar isso claro pra todo mundo. Tá errado. Vamos fazer o seguinte, É simples. Ele quer saber o que Vai está acontecendo? casar. É simples. Fornicação. Pronto. É Vai na fornicação. Bíblia e tu vai ver o que é e como Deus compara Bota o gelo no fornicação. chão, se arrepende e Vamos fazer o seguinte, assina vamos documento. para um rápido break. Quando nós voltarmos, temos 2 pontos muito interessantes sobre... E aí vai entrar um pouco dessa questão do Estado laico ou Estado ateu, de como nós entendemos a retirada de referências religiosas, bíblicas e espirituais, de músicas, de cultura, de festas e por aí vai. Vamos rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados volta já já. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. E aí, você está gostando do Antenados na Geral? Esse aqui é o Estúdio 1 da Rede Boas Novas, onde diariamente, de segunda a sexta, nós gravamos o Antenados na Geral. Já são mais de 1000 programas. Eu quero te convidar a sentar, não nessas cadeiras do estúdio para participar, mas na cadeira que você está na sua sala, na sua casa, no sofá, no seu escritório. Pegue o seu telefone e faça uma contribuição. Torne-se um semeador. Conheça a história e saiba como tudo começou visitando o Museu Histórico Nacional da Assembleia de Deus. Peças, fotografias, documentos e outros objetos que registram com emoção a fé e a gigante obra iniciada em Belém do Pará. Forme a sua caravana, ligue e agende a sua visita. 9166-8360. Museu Histórico Nacional da Assembleia de Deus. Rua João Diogo, 221, Cidade Velha. Receba as melhores notícias da música gospel em seu celular. Basta enviar a palavra MG para 49810. Você vai receber um SMS. Responda sim. Aproveite, os 7 primeiros dias são sem custo. Não deixe de estar por dentro da música gospel. Envie MG para 49810 e assine. Hoje você assiste Galeria Clipe. Às 17h30. Último bloco do Antenados na Geral ao vivo, perguntas e respostas. O programa está muito bom. Vou acelerar que a gente tem pouco tempo nesse último bloco. Deixa eu citar para os pastores, e aí tem 2 casos, um nos Estados Unidos, outro no Brasil. Eu vou primeiro pelo dos Estados Unidos. Um programa que também existe no Brasil, que é muito conhecido, The Voice. O programa The Voice dos Estados Unidos, essa semana agora, ontem foi o Dia de Ação de Graças para o americano, chamado Thanksgiving, que é uma coisa até bastante religiosa, onde se sentam numa mesa e agradecem a Deus por tudo que eles têm. Então, por muito tempo, claro, o pensamento mercadológico entra, muda um pouquinho, mas existe essa devoção para esse dia e o dia de agradecimento. E no programa The Voice, eles pegaram os participantes, os concorrentes que estavam cantando, fizeram um coral e cantaram juntos uma música de igreja, uma música religiosa, como um coral religioso, pelo tipo de festa que estava para acontecer. Porém, foi censurado ou retirado as palavras Lord, que é Senhor, referência a Deus, e também a palavra Salvador, que morreu. Então colocavam botavam algumas consoantes ali, alguns, coisas de canto para poder suprimir a palavra Senhor e a palavra Salvador que morreu. Isso nas redes sociais foi uma coisa de maluco, todo mundo reclamando, principalmente americanos que têm uma cultura um pouco protestante, foram para cima. Isso não é novidade nos Estados Unidos, que já está tentando até com leis e tudo abolir, não pode se levar a ler Bíblias em locais públicos, como escolas, universidades, metrô e por aí vai. Já tem alguns estados, que lá a lei também é muito estadual, que você não pode fazer uma vitrine, por exemplo, em um local público, numa loja, falando Feliz Natal, Merry Christmas. Você suprime o Christmas, que faz referência a Christ, né, de Cristo, e é Happy Holidays, ou Feliz Feriados. Então, me parece
E a gente começou isso, eu acho que semana passada, uma mudança muito forte na cultura americana, principalmente pelas leis passadas, de um país, de um Estado não laico, porque o Estado laico, eu imagino que é aquele que dá liberdade para todas e tolerância a todas as religiões, mas de intolerância, ou seja, um Estado ateu. Como é que vocês entendem esse tipo de colocação e os perigos que isso tem? Claro que isso aqui nos Estados Unidos, acho que no Brasil não é tão fácil de se fazer coisas assim, mas talvez um dia queiram mas a gente que copia tudo, a gente está na Black Friday. Está no Black Friday. Pelo amor de Black Deus. Friday, tudo pela metade do dobro do preço. Pela metade do dobro. Na verdade, nós também estamos indo para esse caminho. Hoje já existe o debate no Brasil sobre o uso de símbolos religiosos em repartições públicas. Por exemplo, na minha sala tem uma Bíblia aberta. E um dia foram reclamar para mim que estavam distribuindo Bíblias na porta da empresa. E os Gideões, os Novos Testamentos Gideões. Já existe esse pensamento. Queridos, o André lembrou aqui um tema muito importante, nós temos que estar atentos. Olha, o Estado brasileiro é laico. Ser laico é o seguinte, ele tolera todas as religiões. Todas. Ele não tem aversão à religião. Essa coisa de aversão à religião, não pode fazer isso. Tem que tirar essa palavra. Isso é aversão à religião. Quem tem aversão à religião é o Estado ateu, que ele persegue, ele é contra as religiões. Então, esse pensamento tem que ser reprimido, porque quem tenta impor esse tipo de pensamento, na verdade, eles estão querendo calar quem tem o hábito de anunciar a sua fé. Anunciar a fé faz parte de um direito fundamental nosso, que é o direito à liberdade religiosa. Nós temos esse direito e não o fazemos para impor nada a ninguém, mas para tentar levar às pessoas o que nós temos de melhor para as nossas vidas e que dá certo em nossas vidas. Então, é um ato de generosidade e cumprimento o mandamento de Jesus Cristo, que anunciar o Evangelho. Nós temos uma situação que o Estado ateu, ele pressupõe uma filosofia ateísta que também é religiosa, do mesmo ponto das outras. Exatamente, porque ateísmo não tem como ser provado, é uma fé. Então, vídeo que eu explico isso. Exatamente. É uma fé e também se impõe e não tolera outras. O problema da intolerância ateísta é muito mais significativo e poderoso do que a intolerância qualquer que seja religiosa. Nós precisamos combater a intolerância. Até os intolerantes evangélicos têm que combater a intolerância, porque acaba esbarrando na gente. Bertold Brecht já escreveu aquele poema me fugiu a palavra aqui, mas ele fala sobre aos alienados, quando iam pegar os judeus lá, mas primeiro pegaram os religiosos, mas eu não sou religioso, não estão me pegando, eu não tenho nada a ver com isso. Pegaram os sindicalistas, mas eu não sou sindicalista, também não tenho problema com isso, pode pegar. Aí depois os nazistas pegaram os judeus, eu também não sou judeu, e agora estão me levando e eu não tenho a quem reclamar. Né? Esse é o problema. Deixa eu trazer isso para os nossos dias de hoje, conforme o pastor Rubens falou, nós vivemos isso hoje. O deputado federal Jean Williams, ele está apoiando um projeto que defende que os horários de emissoras de TV não possam ser mais locados a igrejas evangélicas, por se tratarem de concessões estatais a empresas privadas. O argumento dele gira em torno da laicidade do Estado, que prega que as emissoras não deveriam transmitir programas religiosos. Está se encaixando do mesmo jeito. Esse deputado, o deputado João Willis, só para quem não se lembra, ele foi um dos vencedores, ele foi o vencedor do Big Brother Brasil. Então, um camarada... Programa de intelectualidade profunda, de reflexão. Então, vocês têm ideia do que seja. Então, ele tenta usar no Congresso Nacional o mesmo artifício que ele usava no Big Brother Brasil, como se fosse um jogo, para ele ganhar a competição. E esse argumento dele aí é ruim. Não tem sentido. Quer vetar programa religioso por quê? A religião faz parte da cultura. Deputado, religião faz parte da cultura de um povo. O senhor deveria saber disso. Não é só homossexualismo. O Brasil não precisa só de homossexualismo, não. Os homossexuais precisam ser respeitados, amados, e os evangélicos também, viu, deputado? Mas tem um problema sério laicidade, é laico. Mas tem um problema sério nisso. Ele fala sobre programas evangélicos. Ele é um bandista. Ele não é. A Umbanda não tem problema. E outra coisa, o cidadão tem direito de ser um bandista. Candomblessista tem direito. Se Deus dá o livre-arbítrio do ser humano, quem sou eu para tirar? Então, tanto os evangélicos, quanto católico, quanto espírita, quanto umbandista, tem direito a ter programa de televisão. Por que quer tirar o nosso? Isso aí é Estado ateu, não é Estado laico, querendo estar perseguindo... Você é Estado ignorante, Estado oportunista.
30 segundos. Não, nessa parte do debate, o meu silêncio já responde tudo. Só silêncio para ele. Isso é um estado de putrefação, essa que é a verdade, não é nem só de ignorância. Chegamos, está não. no final, 30 segundos para a gente terminar o Antenados na Geral. Pastor César, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, prazer poder despedir. Geralmente termina tão verdade. tão quente. Ainda mais na sexta-feira. Pastor Exatamente. Rubens, obrigado pela sua participação. Prazer enorme, André, para falar com os telespectadores, com os queridos aqui do debate. Muito obrigado. Pastor Everson, obrigado pela sua Deus participação. abençoe, obrigado a todos. Bispo Ronald. O silêncio também basta, né? Valeu, um abração na neném, né? Muito obrigado. E que Deus faça com que ela cresça em estatura, sabedoria e Em nome de graça. Jesus. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.